Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro e oportunidades com a facilidade de quem respira, enquanto outras, talvez até mais talentosas e esforçadas, passam a vida inteira correndo atrás do vento, lutando para pagar as contas no final do mês? A diferença não está na sorte, nem no destino, e muito menos na família em que nasceram. A resposta está vibrando agora mesmo dentro da sua mente. E nos próximos minutos, nós vamos decodificar exatamente o que impede você de viver a vida abundante que, acredite ou não, já lhe pertence por direito. Se você sente que existe um muro invisível entre quem você é hoje e a riqueza que deseja ter, fique comigo, porque hoje vamos derrubar esse muro tijolo por tijolo. Para entender como virar essa chave, precisamos mergulhar na sabedoria de um homem que não apenas estudou o sucesso, mas que viveu uma transformação radical. Estamos falando de Bob Proctor. Antes de se tornar uma lenda do desenvolvimento pessoal e uma das estrelas do filme O Segredo, Proctor era um jovem que aos 26 anos de idade estava falido, infeliz e doente. Ele ganhava $4.000 por ano, mas devia $6.000. A matemática da vida dele simplesmente não fechava. Ele acreditava que o segredo para ter mais dinheiro era trabalhar mais duro. Talvez você pense assim também. Talvez você acorde cedo, trabalhe até a exaustão, sacrifique seus finais de semana e ainda assim, quando olha para o extrato bancário, o número não reflete o seu esforço. Bob Proctor descobriu através do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, que o trabalho duro físico, sem a mentalidade correta, é apenas uma forma honrosa de permanecer pobre. Em menos de um ano, ele passou de $4.000 anuais para $175.000 anuais, e logo depois superou a marca de $1 milhão. O que mudou? Ele não mudou o mundo lá fora. Ele mudou o mundo aqui dentro. O conceito central que Proctor ensinou incansavelmente até o seu falecimento em 2 de fevereiro de 2022 é a ideia de paradigma. Esta é a palavra de ouro que você precisa gravar na sua alma hoje. Um paradigma é uma multidão de hábitos fixados na sua mente subconsciente. Pense no seu cérebro como um computador biológico extremamente sofisticado. O paradigma é o sistema operacional que roda em segundo plano, sem você perceber. Ele controla a sua percepção de tempo, a sua eficácia, a sua criatividade e, acima de tudo, a sua lógica sobre dinheiro. Você pode ter o desejo consciente de ganhar $30.000 por mês. Você pode escrever isso no papel, pode colar fotos de carros de luxo na parede. Mas se o seu paradigma subconsciente, que foi programado desde a sua infância, estiver ajustado para ganhar $3.000 por mês, você jamais, repito, jamais conseguirá manter uma renda superior a $3.000 por muito tempo. Se por um acaso de sorte você ganhar $10.000, o seu paradigma encontrará uma maneira urgente de se livrar desse dinheiro excedente, seja através de uma emergência médica, um carro que quebra ou uma compra impulsiva e desnecessária, apenas para trazer você de volta à sua zona de conforto financeiro. O termostato da sua vida financeira não é definido pelo mercado, é definido pela sua autoimagem. Isso pode soar assustador, mas é na verdade libertador. Significa que a culpa não é da economia, não é do governo e não é do seu chefe. Se o problema é interno, a solução também é. A ciência moderna, através da neuroplasticidade, confirma o que Proctor ensinava. O nosso cérebro não é estático, ele é moldável. Cada pensamento que você tem, se repetido com emoção, cria caminhos neurais físicos no seu cérebro. É como caminhar em um campo de grama alta. A primeira vez é difícil, mas se você passar pelo mesmo lugar todos os dias, forma-se uma trilha. O seu paradigma atual é uma autoestrada de pensamentos de escassez que você percorreu a vida toda. Pensamentos como dinheiro é difícil de ganhar, ricos são gananciosos ou eu não sou bom o suficiente. Para mudar sua conta bancária, você precisa parar de transitar nessa estrada velha e começar a abrir uma nova trilha na mata virgem da sua mente. Vamos aprofundar um pouco mais. A maioria das pessoas vive reagindo ao que os 5 sentidos mostram. Elas olham para a conta bancária atual, veem $0 e sentem angústia. Essa angústia gera pensamentos de preocupação. Esses pensamentos de preocupação afetam as ações, fazendo a pessoa se comportar com medo, evitando oportunidades.
E esse comportamento produz exatamente o mesmo resultado: falta de dinheiro. É um ciclo vicioso. Bob Proctor nos ensinava a ignorar a realidade presente. Isso mesmo que você ouviu. A sua realidade atual, os boletos na mesa, o saldo no aplicativo do banco, nada disso é o seu potencial. Isso é apenas o rastro do que você pensou e sentiu no passado. É a sombra do seu antigo paradigma. Se você continuar olhando para a sombra, nunca verá a luz. Você precisa se apaixonar por uma ideia que ainda não existe no plano físico. Você precisa viver a partir da imaginação e não a partir do histórico. Agora eu quero fazer uma pausa rápida aqui. Se você está sentindo que esse conteúdo está tocando em algo profundo dentro de você, se você sente que merece mais do que tem aceitado até hoje, eu peço que você clique no botão de gostei agora mesmo. Inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando o canal a crescer. Você está enviando um sinal para o universo e para o algoritmo de que você se interessa por crescimento, por riqueza e por expansão. É um pequeno gesto físico que confirma a sua intenção mental. Vamos juntos nessa jornada. Voltando ao nosso roteiro mental. Um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo do desconhecido, o medo de perder o pouco que tem ao arriscar algo novo. Bob Proctor chamava isso de barreira do terror. Imagine que você está no seu emprego atual, insatisfeito, ganhando pouco, mas seguro. Você decide que vai empreender ou pedir um aumento significativo. No momento em que você toma essa decisão e começa a se mover, você bate de frente com a barreira do terror. O seu paradigma antigo começa a gritar, o coração acelera, as mãos suam, surgem 1000 dúvidas. E se der errado? E se eu falir? E se rirem de mim? A maioria das pessoas, ao sentir esse desconforto, recua. Elas voltam para a segurança da escassez. Mas Proctor nos ensinou que o medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está crescendo. O medo é apenas a energia da expansão sendo interpretada negativamente pelo seu corpo. Do outro lado da barreira do terror está a sua liberdade. Você precisa estar disposto a se sentir desconfortável até que o novo nível de riqueza se torne o seu novo normal. Você precisa entender que o dinheiro é apenas uma ideia. Papel moeda não tem valor intrínseco, ele representa valor. E o valor vem da consciência. Uma pesquisa interessante sobre psicologia financeira mostra que pessoas que associam dinheiro a emoções negativas, como culpa ou medo, tendem a ter uma saúde financeira pior, independentemente da renda. Por outro lado, aqueles que veem o dinheiro como uma ferramenta de liberdade e contribuição fluem com ele. A lei da atração, que Proctor tanto defendia, é na verdade a lei da vibração e da atração. Tudo no universo vibra, nada está parado. A mesa onde você apoia o computador, o próprio computador, o seu corpo, tudo é energia em diferentes frequências de vibração. O dinheiro também é energia. Se você está vibrando na frequência da necessidade, da falta, do desespero, você não pode fisicamente conectar-se com a frequência da abundância. É como tentar sintonizar uma rádio FM num aparelho que só toca AM. As ondas de riqueza estão passando por você agora mesmo, assim como as ondas de rádio. Mas se o seu receptor mental não estiver sintonizado, você não vai ouvir a música. Vamos trazer isso para a prática do dia a dia. Como você fala sobre dinheiro? As palavras têm poder porque as palavras são pensamentos expressos e pensamentos são energia. Você diz coisas como, isso é muito caro para mim, ou eu nunca vou ter dinheiro para isso. Cada vez que você diz isso, você está assinando um contrato com a pobreza. Bob Proctor sugeria uma mudança simples, mas poderosa. Em vez de dizer, eu não posso pagar, pergunte-se, como eu posso pagar? A primeira frase fecha a mente. A segunda frase abre a mente para buscar soluções. O seu cérebro é uma máquina de busca de metas. Se você der a ele a meta de justificar a pobreza, ele vai encontrar todas as razões do mundo para você continuar pobre. Se você der a ele a meta de encontrar prosperidade, o seu sistema ativador reticular, uma parte do cérebro responsável pelo foco, começará a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você era cego para ver. Outro ponto crucial é a gratidão. E não estou falando da gratidão passiva, de apenas dizer obrigado. Estou falando de uma gratidão ativa e vibracional.
Quando você agradece pelo dinheiro que já tem, mesmo que seja pouco, você coloca sua mente em um estado de harmonia com o suprimento. Tente imaginar o dinheiro como um hóspede na sua casa. Se você trata esse hóspede com desprezo, reclama que ele é pouco, que ele nunca é suficiente e que ele causa problemas, você acha que esse hóspede vai querer voltar? Claro que não. O dinheiro vai para onde é bem tratado. Comece a abençoar cada centavo que passa pela sua mão. Quando pagar uma conta de luz, não reclame do preço. Agradeça por ter tido energia elétrica, luz, conforto e internet durante todo o mês. Sinta a alegria de ter o dinheiro para pagar aquela conta. Essa mudança sutil na emoção muda a vibração de perda para a vibração de circulação. E aqui entra um desafio prático que Bob Proctor costumava passar e que eu quero propor a você agora. Não é um desafio físico, é um desafio de imaginação. Durante os próximos 7 dias, eu quero que você carregue uma nota de dinheiro na sua carteira. Pode ser uma nota de $100 ou o valor mais alto que você conseguir colocar lá sem comprometer suas necessidades básicas. Mas atenção, você não vai gastar essa nota. O objetivo não é gastar. O objetivo é saber que você pode gastar. Toda vez que você abrir a carteira e vir aquela nota, diga para si mesmo: eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu estou no controle. Isso começa a quebrar o paradigma de que a carteira está sempre vazia. Você começa a se acostumar com a presença do dinheiro. Parece algo pequeno, quase infantil, mas lembre-se, o subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado vividamente. Para o seu subconsciente, ter aquela nota ali e sentir a segurança dela é a nova realidade. Você está reprogramando o termostato. O conceito de autoimagem é talvez o pilar mais forte de toda a filosofia de Proctor. Ele dizia que você nunca pode superar a imagem que tem de si mesmo. Se você se vê como alguém que luta, que é vítima das circunstâncias, você vai sabotar qualquer sucesso que venha em sua direção para coincidir com essa imagem interna. Você precisa construir uma imagem de si mesmo como alguém próspero, antes que a prosperidade se manifeste. Feche os olhos por um momento, não agora, mas quando terminar este vídeo, e visualize-se vivendo a vida que deseja. Mas não veja como se fosse um filme na tela. Veja através dos seus próprios olhos. Sinta a textura do volante do carro novo. Sinta o cheiro do mar na sua casa de praia. Ouça o som de notificação do banco caindo na sua conta. A chave não é apenas ver, é sentir. O sentimento é a linguagem do subconsciente. O pensamento é a linguagem do consciente, mas a emoção é o que gera a ação e a atração. Muitas pessoas falham na lei da atração porque tratam isso como um desejo passivo. Elas sentam no sofá e esperam que um saco de dinheiro caia do teto. Bob Proctor era enfático: a lei da atração requer ação. Mas não é qualquer ação, é a ação inspirada. Quando você muda a sua frequência, você começa a ter ideias diferentes. Você sente um impulso de ligar para tal pessoa, de ir a tal lugar, de ler tal livro. Siga esses impulsos. Essa é a inteligência infinita guiando você através da sua intuição. A dúvida é o assassino dos sonhos. Quando a intuição sussurrar, haja imediatamente. A hesitação cria o espaço onde o medo cresce. A ação rápida mata o medo. Existe uma estatística alarmante que diz que mais de 90% das pessoas morrem arrependidas de não terem vivido a vida que queriam. Elas viveram a vida que os outros esperavam delas. Elas seguiram o roteiro da sociedade. Estude, consiga um emprego seguro, aposente-se e morra. Bob Proctor rasgou esse roteiro. Ele nos disse que fomos nascidos ricos. A riqueza não é apenas dinheiro no banco, é a riqueza de potencial. Você tem talentos, habilidades e capacidades dentro de você que estão dormentes, esperando apenas uma ordem de comando para despertar. E essa ordem de comando é o seu desejo. O desejo não é pecado. O desejo é a prova de que você tem capacidade para mais. Você nunca teria o desejo de fazer algo se não tivesse latentemente a capacidade de realizá-lo. O desejo é a semente da realização. Pense nas pessoas que você admira. O que elas têm de diferente? Elas têm 24 horas no dia, assim como você. Elas respiram o mesmo ar. A única diferença é que elas operam a partir de um paradigma de sucesso. Elas esperam ganhar. Elas esperam que as coisas deem certo.
E quando as coisas dão errado, elas veem isso como um aprendizado temporário, não como um fracasso permanente. A resiliência emocional diante da falta temporária de resultados é o que separa os amadores dos mestres. Você precisa persistir na sua nova autoimagem, mesmo quando o mundo exterior grita o contrário. É fácil ter fé quando a conta está cheia. O verdadeiro teste de caráter e o verdadeiro ímã para a riqueza é manter a fé na abundância quando a conta está no vermelho. É nessa hora que a mágica acontece. É nessa hora que o universo percebe que você não está brincando. Outro ensinamento poderoso é sobre a lei do gênero e o tempo de gestação. Tudo na natureza tem um tempo de gestação. Uma semente de cenoura leva um tempo para virar um vegetal. Um bebê leva 9 meses. Uma ideia também tem um tempo de gestação para se tornar matéria. Muitas pessoas plantam a semente da riqueza na mente, regam com visualização por 2 dias, não veem nada acontecendo e então desenterram a semente com a dúvida, dizendo: isso não funciona. Funciona se você der tempo. Você não pode forçar o universo, mas pode confiar no processo. A ansiedade afasta o que você deseja, porque a ansiedade é, na sua essência, medo de não receber. E como já vimos, o medo atrai mais motivos para ter medo. O segredo é o desapego. Lance o desejo, faça a sua parte com excelência e solte a necessidade de controlar como e quando vai acontecer. O como não é problema seu, o como é problema do universo. O seu trabalho é o quê e o porquê. Vamos falar sobre associação. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você está cercado de pessoas que só reclamam da crise, que falam mal dos ricos e que vivem na escassez, a sua vibração será puxada para baixo, por mais forte que você seja. É como tentar nadar contra a correnteza com pesos nos tornozelos. Bob Proctor sempre buscava mentores. Ele não tentava reinventar a roda. Ele aprendia com quem já tinha chegado lá. Às vezes você precisa amar seus amigos e familiares à distância e buscar novos ambientes, nem que sejam ambientes virtuais, livros ou vídeos como este, para nutrir a sua mente com conversas de alto nível. Conversas sobre ideias, não sobre pessoas. Conversas sobre futuro, não sobre passado. Você tem dentro de você uma faculdade mental chamada vontade. A vontade não é força de vontade bruta de cerrar os dentes. A vontade é a capacidade de segurar uma imagem na tela da sua mente, com exclusão de todas as outras distrações. Quando você consegue focar na abundância a ponto de esquecer a escassez ao seu redor, você está usando a sua vontade corretamente. É como um raio laser. A luz dispersa ilumina um quarto, mas a luz concentrada pode cortar o aço. Concentre seus pensamentos na prosperidade. Não permita que notícias ruins, fofocas ou pessimistas aluguem espaço na sua cabeça. A sua mente é um imóvel valioso demais para ser ocupado por lixo. Lembre-se do que falamos sobre a energia. O dinheiro precisa circular. Existe uma lei chamada lei do vácuo. A natureza abomina o vácuo. Se você quer roupas novas, doe as velhas que não usa mais. Se você quer novas ideias, livre-se dos preconceitos antigos. Você precisa criar espaço para o novo entrar. Segurar dinheiro com avareza, com medo de perder, bloqueia o fluxo. Isso não significa gastar irresponsavelmente. Significa gastar com alegria e confiança de que a fonte é inesgotável. A fonte não é o seu emprego. O seu emprego é apenas um canal. A fonte é a sua mente conectada à inteligência infinita. Se um canal se fecha, a fonte abre outro, desde que você não entre em pânico e feche a comporta principal com seu medo. Você já parou para pensar por que, mesmo sabendo exatamente o que precisa ser feito para mudar de vida, você simplesmente não faz? A ciência comportamental explica isso através de conceitos como a dissonância cognitiva, mas Bob Proctor chamava esse fenômeno de a barreira do terror. É aquele momento crucial e assustador em que o seu novo desejo de crescimento colide violentamente com seu velho hábito de permanência. Estatísticas sobre o comportamento humano mostram que a grande maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto.
voltando para a zona de conforto apenas para aliviar a ansiedade momentânea. Mas é justamente aí, quando o medo aperta, que você precisa continuar. Se você recuar diante do medo, você volta a ser quem sempre foi. Se você atravessar o medo, você se torna quem deseja ser. Vamos trazer isso para a sua realidade prática de hoje. Imagine que você decidiu empreender, começar um novo projeto ou pedir aquele aumento significativo. Você quer passar a ganhar, digamos, 10 mil dólares americanos por mês. No momento em que você toma essa decisão firme, seu estômago embrulha. O medo do julgamento, o medo da falência, o medo do não. Isso não é um sinal para parar. Pelo contrário, é o sinal biológico de que você está prestes a romper o seu antigo paradigma. Se a sua meta não te causa um frio na barriga, é muito provável que ela não seja grande o suficiente para transformar a sua realidade. Lembre-se sempre de que você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber que vai acontecer. O como é responsabilidade do universo e das circunstâncias que você atrairá. A sua responsabilidade única é manter a imagem do sucesso gravada na sua mente com emoção. A fé é a capacidade de ver o invisível e acreditar no incrível para realizar o impossível. Quando você altera a sua frequência interna, as oportunidades, as pessoas certas e os recursos financeiros começam a aparecer de formas que a lógica linear não consegue prever. Não é mágica, é lei. Assim como a gravidade funciona, quer você acredite nela ou não, a lei da atração e a lei da vibração estão atuando agora mesmo na sua vida, governando seus resultados. A questão fundamental é, elas estão trabalhando a seu favor ou contra você. Para solidificar essa transformação e não deixar que este seja apenas mais um vídeo que você assistiu, eu quero te propor um desafio prático para os próximos 30 dias. Não subestime a simplicidade do que vou dizer. Pegue um cartão em branco ou um pedaço de papel agora. Escreva nele a sua meta principal no tempo presente, começando com a frase: "Estou tão feliz e grato agora que..." e complete com o seu objetivo, seja ele financeiro, profissional ou pessoal. Estou tão feliz e grato agora que tenho 50 mil dólares americanos na minha conta. Carregue esse cartão no bolso onde quer que vá. Toque nele várias vezes ao dia. Leia em voz alta assim que acordar e imediatamente antes de dormir. O objetivo aqui é bombardear o seu subconsciente com essa nova verdade até que ela se torne o seu novo padrão natural. A repetição é a mãe de todo aprendizado e a arquiteta do seu novo destino. Muitos vivem 90 anos, outros vivem um ano 90 vezes, repetindo os mesmos erros e colhendo os mesmos resultados medíocres. A escolha de quebrar esse ciclo vicioso é inteiramente sua. A mudança real acontece de dentro para fora e começa com a decisão irrevogável de que você merece mais, de que você pode mais. Você nasceu rico em potencial, talento e capacidade criativa. A única coisa que faltava era a chave para liberar esse tesouro, e agora você a tem em mãos. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se fez acender uma luz onde antes havia dúvida, eu tenho um último pedido muito importante para o encerramento de hoje. Pense agora em uma única pessoa especial na sua vida. Alguém que você sabe que tem um potencial gigante, mas que está travado pelo medo, pela insegurança ou pela dúvida. Compartilhe este vídeo especificamente com essa pessoa. Não mande em grupos aleatórios. Envie diretamente para ela com uma mensagem pessoal de incentivo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando um vídeo, você está estendendo a mão e ajudando a elevar a frequência vibracional de alguém que você estima. O bem que fazemos aos outros sempre retorna multiplicado para nós, em forma de prosperidade e alegria. Vamos juntos criar uma corrente de consciência e sucesso. Um grande abraço, mantenha a sua vibração alta e nos vemos no topo.